O caso bizarro de Birgit Meyer. Brigitte nasceu provavelmente entre 1947 e 1948. Ela tem um irmão chamado Wolf, e o nome de sua mãe é Liló. Quando ela tinha cerca de 17 ou 18 anos, ela trabalhou como estagiária em um jornal, onde conheceu Harry Meyer, que trabalhava como tipógrafo em uma pequena empresa. Harry descreveu Brigitte como uma jovem atraente e feliz, que amava a vida. Eles começaram a se relacionar, engravidando antes do casamento. Como era crime ter relações sexuais antes do casamento na época, o pai de Harry disse que eles deveriam se casar. Eles se casaram quando ela tinha 20 anos e ele tinha 22. Harry disse que tudo aconteceu muito rápido e que talvez eles não tenham se casado por amor, mas sim porque precisavam se casar. Eles tiveram uma filha chamada Yasmin alguns meses depois. Harry disse que na época ele achava que era muito novo e queria conquistar muitas coisas em relação ao trabalho dele, por isso negligenciou sua família, se concentrando mais na sua empresa, chamada Datacolor, que tinha cerca de 300 funcionários. Brigitte foi lembrada por ser uma pessoa amável e próxima de seus funcionários. No entanto, em 1984, Yasmin percebeu que o relacionamento entre seus pais não estava funcionando e que eles pareciam mais como colegas de quarto do que marido e mulher. Pouco tempo depois disso, Harry saiu de casa e alugou um apartamento para morar sozinho, o que foi difícil para Brigitte, que descreveu Harry como o amor da sua vida. A mulher estava passando por uma separação difícil e começou a ter problemas com álcool. Sua filha encontrava bebidas escondidas em sua casa e as jogavam fora. Em algum momento, descobriu-se que o marido dela, Harry, tinha uma nova namorada. Apesar de estar magoada, ela e Harry tiveram uma conversa tranquila e acertaram as coisas. No entanto, ela escreveu, prostituta no carro da nova namorada dele com batom em março ou abril de 1989. Ela então ligou para seu irmão, Wolfgang, pedindo para ele buscá-la em sua casa, pois ela estava embriagada. Ele a levou para ficar um tempo com a família dele. Durante esse tempo, a família aconselhou-a a esquecer Harry e seguir em frente. Ela eventualmente encontrou uma casa que gostou e começou a se animar novamente. Ela acabou comprando a casa e se mudou para Brittany Burger, perto de onde ela e Harry tinham vivido anteriormente. Ela também se divorciou legalmente. Harry e Brigitte precisavam discutir os termos da separação, incluindo o pagamento de 500 mil marcos alemães por parte do Harvard. Eles combinaram de fazer isso no dia 14 de agosto de 1989. Na noite do dia 14, Harry foi até a casa de Brigitte. Depois de cerca de 20 minutos de conversa, ele foi embora. Brigitte relatou à sua mãe e amigas que a conversa foi tranquila e que tudo estava certo. No entanto, na meia-noite, Yasmin acordou sentindo que algo horrível havia acontecido. Na manhã seguinte, quando Yasmin tentou ligar para a mãe e ninguém atendeu, ela ficou preocupada e decidiu ir até a casa da mãe. Chegando lá, ela tocou a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu e a cortina da janela estava fechada. Yasmin entrou na casa e encontrou as gatas da mãe agindo de maneira estranha. Ela começou a procurar pela mãe na casa, sentindo medo de encontrar uma cena horrível. Yasmin ficou preocupada quando não encontrou sua mãe em casa. Ela ligou para o pai e perguntou se ele sabia o que poderia ter acontecido, mas ele disse que a mãe havia mencionado que iria para outra cidade para comprar móveis. No entanto, o carro dela estava na garagem. Então ela decidiu ligar para o tio dela, Wolfgang, que era o chefe da polícia criminal de Hamburgo. Ela contou a ele sobre o desaparecimento da mãe e ele logo ligou para o chefe da unidade de investigação criminal de Luneburgo, a cidade onde eles moravam,
pedindo para que eles tratassem o caso como uma cena de crime. No mesmo dia, 15 de agosto de 1989, as buscas começaram. Os policiais que foram à casa de BG não encontraram sinais de violência ou confronto físico. A única coisa que eles encontraram foi uma pegada na terra molhada no jardim da casa que apontava para dentro da casa, mas não puderam ligá-la a ninguém. Segundo Wolfgang, quando um adulto desaparece, existem 4 possíveis causas para o desaparecimento de adultos, segundo Wolfgang. A primeira é a pessoa dizer que iria sair, mas na verdade desaparecer e mudar de cidade. A segunda é um acidente, a terceira é o suicídio e a quarta é o crime. Quando Yasmine foi à casa da mãe dela naquela manhã antes da polícia, ela percebeu que havia um cofre verde aberto e cheio de cinza de cigarro como se tivesse sido usado como cinzeiro. Ela lembrou de ter visto o cofre na mesa de cabeceira, mas os relatórios policiais diziam que estava no chão. Ela também se lembrou de ter visto uma garrafa de bebida e 2 taças de champanhe, uma delas com uma marca de batom, o que poderia sugerir que BG estava acompanhada. Harry lembrou dela estando bem arrumada naquela noite, usando uma blusa nova e ele sabia que ela provavelmente não teria se arrumado para ele, mas ela se esquivou quando ele perguntou se ela estava esperando visitas. A mãe de BG sempre perguntava para Wolfgang se ele poderia fazer algo para ajudar na busca, mas como Lunaburgo, onde ela morava e desapareceu, fica a cerca de 60 quilômetros de Hamburgo, onde ele trabalhava, ele só podia pedir informações sobre o andamento da investigação, mas não podia fazer nada porque ele não era responsável pelo caso. No dia 15 de agosto, a polícia estava fazendo buscas usando cães farejadores e helicópteros, mas a Polícia Federal tinha estatísticas de pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas e muitas dessas pessoas desaparecem e não querem ser encontradas, então a polícia precisava investigar a possibilidade de BG ter simplesmente decidido desaparecer. Ela tinha uma amiga no México, então eles começaram a investigar essa possibilidade. A família de Bridie acredita que ela não teria fugido porque ela deixou muita coisa importante para trás, como suas gatas e sua filha. No início do desaparecimento, ninguém sabia onde ela estava e o que poderia ter acontecido. Então, o marido dela, Harry, decidiu que eles não iam ficar parados esperando, então ele imprimiu diversos panfletos com a foto dela, distribuiu e colocou em outdoors no jornal para chamar a atenção das pessoas para o desaparecimento dela. A família queria que as pessoas soubessem do caso e que ficasse conhecido rapidamente. Harry e as meninas foram para a TV também para falar sobre o caso, e um programa de pessoas desaparecidas anunciou uma recompensa de 10.000 marcos alemães para quem ajudasse com uma informação relevante para o caso. Após aparecer no programa, a polícia recebeu 105 denúncias e várias pessoas alegando terem visto Bridie em vários lugares, até em países diferentes. 2 semanas depois do desaparecimento, no dia 29 de agosto de 1989, a identidade de Bridie foi encontrada na central dos Correios de Hamburgo, mas os funcionários não lembravam de terem visto quem poderia ter colocado a identidade lá. Após 2 meses, a polícia pressionou a Promotoria de Justiça local para abrir uma investigação criminal contra pessoas desconhecidas, pois eles ainda não tinham um suspeito. A polícia não estava considerando isso como um possível crime, apenas como um desaparecimento. Resumindo, um caso de desaparecimento de uma mulher chamada Bridie foi aberto e a polícia começou a investigar possíveis suspeitos. O marido da vítima, Harry, foi considerado um suspeito devido ao fato de que o divórcio teria resultado em uma quantia maior a ser paga por ele. A polícia interrogou Harry por várias horas, tentando obter uma confissão, mas ele sempre negou envolvimento no crime. A polícia também formulou uma teoria de que Harry cometeu o crime, colocou o corpo em seu carro,
levou-o até o seu barco no Mar Báltico e o descartou lá. No entanto, eles não tinham provas concretas para essa teoria. A polícia também investigou se o desaparecimento poderia estar relacionado a ameaças ou vingança de gangues contra as quais o chefe de polícia, irmão de Bridget, estava lutando. No entanto, uma amiga de Bridget lembrou-se de que ela mencionou um homem chamado Amigo Colorido que ela conheceu em uma festa, e isso levou a novas investigações. Em outubro, um homem chamado Kurt Vianer Wittmann foi interrogado pela polícia como testemunha em relação a uma festa em que foram consumidos vinho e champanhe. Ele disse que a pessoa desaparecida estava bêbada e que depois a levou para casa. Havia evidências no ritmo histórico da pessoa que permitiram à polícia investigá-lo mais profundamente, pois ele já havia cometido crimes graves, inclusive ter sido preso. Ele afirmou que havia saído para passear com seu cachorro e que sua esposa poderia confirmar que ele não tinha um forte cheiro de álcool. Apesar de seu comportamento suspeito, a polícia o liberou e contatou seu médico na tentativa de confirmar sua alegação de ter uma doença de pele, mas o médico se recusou a falar e a polícia não investigou mais o assunto. O caso foi posteriormente passado para a promotoria e arquivado até que novas evidências surgissem. No início dos anos 1990, o caso foi assumido por Klaus Werner, inspetor-chefe da polícia de Lula em Hamburgo. Ele sabia que o caso havia sido esquecido devido a outros crimes ocorridos antes e ficou conhecido como o caso do assassinato de Goder. No entanto, ele revisou todos os documentos, falou novamente com Yasmin Herr e até falou com um veterinário que cuidava dos gatos de Bridget. Ele acreditava que o valor que Herr havia concordado em pagar era quase o mesmo que sua empresa teria recebido em uma restituição de imposto naquele ano e, portanto, não era motivo suficiente para ele ser culpado. Em julho de 1989, 4 assassinatos ocorreram em um curto período de tempo na região de Lunenburg. Em 12 de julho, os corpos do casal Reynolds foram encontrados na Floresta Nacional de Gorda, que fica a 20 quilômetros de Lunenburg. O casal havia desaparecido de Hamburgo e a algumas centenas de metros a polícia encontrou os corpos de Ingrid Wenger e Michael Kopp. Havia uma recompensa de 50.000 marcos alemães pela captura do criminoso. A população começou a temer ir para a floresta. As investigações se concentraram nesses assassinatos que ocorreram em um curto espaço de tempo e acabaram sobrecarregando a polícia. Acredita-se que os assassinatos tenham sido cometidos pela mesma pessoa. Até hoje, a Floresta Nacional de Gorda é conhecida como a Floresta da Morte. Os assassinatos ocorreram em um curto espaço de tempo e 4 pessoas foram mortas. As pessoas estavam com muito medo e queriam que a polícia se concentrasse e resolvesse este caso primeiro. É possível que por conta desse caso, o caso Brito tenha ficado em segundo lugar. Os corpos de um dos casais foram encontrados por catadores de frutas e essas pessoas viram um homem muito estranho e suspeito no local. Eles denunciaram esse homem à polícia e disseram que viram um homem carregando o que parecia ser uma grande bolsa ou mochila. Eles disseram que este homem parecia ser uma pessoa muito escura e passou por eles e foi em direção à floresta onde os corpos foram encontrados posteriormente. A polícia baseou sua investigação nas informações fornecidas por essas testemunhas. A polícia de Lunemburgo investigou um caso conhecido como o caso da BG e descartou a possibilidade de ligação com outros casos na floresta. No entanto, o chefe da polícia, Claude Werner, conseguiu apresentar o caso para uma promotora, levando-o ao tribunal. Em 1993, um mandado de busca foi emitido para as propriedades do principal suspeito do caso, conhecido como Hitman. Quando a polícia foi à residência do suspeito, sua esposa afirmou que ele não estava em casa e que ele retornaria em breve.
No entanto, o suspeito não voltou e acabou fugindo. A polícia encontrou um sótão trancado e de alta segurança na residência, que a esposa afirmou ser acessível somente pelo suspeito e seu irmão. A polícia arrombou a porta e encontrou um quarto secreto, onde foram encontrados vários objetos que podiam estar relacionados ao caso da Beige, incluindo algemas, armas de fogo, munição, material de imobilização, silenciadores, facas e coletes à prova de balas. A polícia estava procurando ativamente o suspeito conhecido como Hitman devido ao aumento de evidências encontradas na sua residência, incluindo material para injeções anestésicas, uma algema com sangue e outros objetos suspeitos. A polícia recebeu uma ligação anônima de um homem afirmando que eles estavam perseguindo a pessoa errada. O suspeito havia fugido para uma cidade vizinha e a polícia suspeitava que ele ainda estivesse visitando sua casa. No dia 5 de março de 1993, a polícia encontrou um dos carros do suspeito estacionado perto de sua casa, esperando que ele aparecesse. Dentro do carro, eles encontraram um saco de dormir do exército, uma jaqueta de couro, óculos de visão noturna, mapas de ruas de toda a Alemanha e suprimentos. A polícia suspeitava que o suspeito, conhecido como Hitman, utilizava o carro encontrado perto de sua casa para vigiar e caçar vítimas. Eles solicitaram a ajuda da Polícia Federal para fazer uma nova busca na casa do suspeito e usaram detectores de metais e cães farejadores para encontrar provas adicionais. Durante a busca, os detectores de metais apitaram fortemente e a polícia começou a cavar, encontrando um carro enterrado. Os cães farejadores não paravam de latir perto do porta-malas e banco traseiro do carro, e havia manchas de sangue no interior. A polícia descobriu que o carro era um veículo financeiro que havia sido licenciado na primavera anterior e era de importação dos Estados Unidos. Durante a fuga, o suspeito foi parado pela polícia em um semáforo em Lunemburgo. Estava usando um carro denunciado como roubado. Uma investigação policial estava em andamento na cidade de Lunemburgo em relação aos assassinatos de duas pessoas conhecidas como Gordo. Um homem, chamado de Duro, informou falsamente à polícia que tinha informações sobre os assassinatos para esconder algo de sua esposa. A polícia acreditou nele e foi embora. Apesar de investigar mais de 1.600 pistas, nenhum suspeito foi encontrado ainda. Em 20 de março de 1993, por volta das 9 horas, Hard recebeu um telefonema em sua empresa e o interlocutor afirmou que ele era o autor dos assassinatos e que era tudo culpa de Hard. Ele também ameaçou se vingar, e Hard perguntou quem estava falando, mas o interlocutor apenas disse que Hard sabia quem ele era. A polícia acreditava que o autor da ligação ainda estava foragido, mas 20 dias depois, em 11 de abril, o homem foi encontrado em casa. A esposa dele conversou com a polícia e disse que ele saiu de casa por volta das 21 horas. Quando questionado para onde estava indo, ele apenas disse que era melhor ela não saber. Em 15 de abril, ele se envolveu em um acidente de carro em uma estrada perto de Bad Wien e a polícia foi chamada. Eles descobriram partes de uma metralhadora, munições, grandes somas de dinheiro e vários cheques no carro. Ele foi temporariamente preso por violar as leis de controle de armas. A polícia não sabia que ele era um fugitivo na época. Em 20 de abril, ele foi transferido da prisão a Lobrum para uma prisão em Hamster. A polícia coletou uma amostra de sangue e começou a suspeitar que ele poderia ter cometido outros crimes graves. A investigação sobre o desaparecimento de Beijo precisou ser interrompida porque o principal suspeito tirou a própria vida em sua cela, por isso, era proibido investigar pessoas mortas.
O policial encarregado do caso acreditava que o responsável pelo desaparecimento poderia ser o Arol em 2006, mas ele se aposentou como vice-delegado-geral da polícia. Falar sobre o desaparecimento era um assunto doloroso para a família da vítima, pois o pai deles havia morrido um ano antes do desaparecimento e as duas perdas foram muito pesadas para a mãe dela, que tentou tirar a própria vida 2 vezes. Após se aposentar, o investigador Wolfgang fez um acordo com a polícia para ter acesso aos arquivos do caso sem precisar de um advogado. Ao ler os arquivos, ele percebeu que muitas atitudes tomadas na época não faziam sentido do ponto de vista forense e havia muitas perguntas sem resposta. Por isso, ele precisou conversar com colegas especialistas para tentar entender melhor coisas que ele não sabia. Então, ele se juntou ao investigador criminal Redor e juntos eles decidiram que a psicóloga Cláudia Brockman deveria se juntar à equipe. O advogado Guerras também se juntou a eles para conseguir acesso a mais arquivos do caso. O objetivo principal dessa investigação independente era encontrar a vítima e eles descobriram que a polícia não havia feito tudo o que podia na época em que o caso aconteceu. As investigações revelaram que a porta da varanda estava aberta e havia pegadas que nunca foram devidamente investigadas. Isso poderia indicar que algum crime havia acontecido no local e essas são coisas que a polícia poderia ter identificado desde o início para tratar o caso como um crime, e não como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Eles trabalharam muito com a possibilidade de ela ter fugido e ela ter desaparecido voluntariamente, mas eventualmente se transformou em um caso criminal. Além disso, vários itens dela, como roupas, o chaveiro, a bolsa, os óculos e o relógio haviam sumido da casa. Também havia a cinza de um cigarro de uma marca que ela não fumava, marca Benson e Hedges, o que poderia ajudar na investigação, pois o suspeito poderia fumar essa marca específica. Além disso, havia um lenço de papel amassado encontrado no local. A investigação sobre o desaparecimento de Brigitte enfrentou algumas dificuldades, pois o chão do quarto onde ela foi sequestrada não foi preservado de forma adequada, o que impedia a identificação de possíveis pistas. Além disso, uma vizinha relatou ter ouvido o motor de um carro ligado por um longo período por volta da 1h30 da manhã no dia do desaparecimento, o que levou a equipe de investigação a considerar a possibilidade de que houvesse outra pessoa esperando dentro do carro enquanto outra sequestrava Brigitte. No início das investigações, houve também relatos sobre uma bolsa de plástico que Brigitte costumava levar consigo e que ela afirmava que continha provas que poderiam incriminar Harry, seu marido. No entanto, Harry negou qualquer envolvimento e afirmou não entender de onde sua esposa teria essa ideia. A equipe de investigação também investigou um incêndio ocorrido em instalações da empresa de Harry 8 meses antes do desaparecimento de Brigitte. A hipótese era que Harry teria incendiado a fábrica propositalmente para fraudar o seguro e obter o dinheiro do seguro do local. No entanto, nunca foi provado que o incêndio foi criminoso. A equipe de investigação independente liderada pelo irmão de Brigitte acreditava que Harry era o culpado e que o foco da investigação deveria ser nele. Harry nasceu em 8 de julho de 1949 e sua família se mudou frequentemente. Em 1950, eles se mudaram para um centro de refugiados, um local precário onde pessoas de baixa renda viviam. Lá, faltava até mesmo uma rede de esgoto. O pai de Harry era violento e ele faltava muito à escola, chegando a faltar 102 dias em um ano letivo. Ele costumava ter dores de cabeça e no estômago, e os registros escolares mostravam que seus pais não o incentivavam e recomendavam que ele fosse para um lar adotivo para ser melhor cuidado. Entre os 8 e 10 anos de idade, Harry gostava muito de caminhar pela floresta, e era uma criança solitária.
Ele costumava enterrar coisas em lugares inesperados e era cruel com os animais. A equipe de investigação descobriu que ele tem várias conexões com outros casos relacionados a Brigitte, e eles precisavam reunir evidências suficientes para apresentar à polícia e reabrir o caso. Segundo um casal que era inquilino na casa dos Whitman, após 6 semanas de morar lá eles já tinham conhecido Harry, que na época tinha 14 anos e estava visitando a família nas férias do Natal. Ele morava em um lar para crianças com problemas comportamentais. O casal relatou que Harry estava sempre mexendo com ferramentas de lixar e afiar e os observando. No dia 2 de janeiro de 64, por volta das 6 horas da manhã, enquanto o homem saiu por um momento, Harry invadiu a parte da casa onde eles moravam, e atacou a mulher que estava dormindo. Quando o bebê do casal começou a chorar, ele saiu de cima dela e foi até ao berço da criança, mas logo foi confrontado pela mulher. Ele mandou ela calar a boca e foi embora. O casal denunciou o ataque, e no tribunal, Harry alegou que ele só queria roubar dinheiro e acreditaram nele. No dia 12 de julho de 1967, 3 policiais foram à casa de Harry para levá-lo para um centro de detenção infantil, mas ele viu-os pela janela, pegou um rifle de pequeno calibre e fugiu. Ainda foi condenado por tentativa de homicídio e mandado para centro de atenção infantil. Em 21 de novembro de 1970 Harry deu carona para uma jovem e abusou dela. A pessoa em questão, de 21 anos de idade, foi presa por tentativa de assassinato e condenada a 5 anos e meio de prisão, tendo cumprido 2/3 da pena aos 19 anos. Após sua libertação, não tinha nenhuma outra ficha criminal. Uma equipe de investigação, chamada Volgame, decidiu investigar um caso específico em que ele havia dado carona para uma mulher. Eles tentaram encontrar crimes similares, principalmente aqueles que pareciam ter sido cometidos em série, envolvendo um homem dando carona para uma mulher. Eles descobriram que haviam assassinatos que aconteceram em uma discoteca chamada Heaven entre 1977 e 1986. Todos os anos havia desaparecimento de uma mulher. Em 1993, a casa do último ano foi revistada novamente e os investigadores encontraram um mapa com marcações, que os levou a ligar o acusado a esses casos. A pessoa em questão trabalhava como jardineiro de cemitério, trocando de patrão várias vezes, e mentia muito, falsificando fatos e forjando diplomas. Ele falsificou também um excelente currículo para si. Mesmo procurando por empregos que supostamente já teve na Espanha com ótimas referências sobre ele, os investigadores descobriram que essas alegações eram forjadas e que ele vivia uma vida de aparências e usava mulheres para manter essa fachada. Seu casamento com Alice escondia a vida paralela que ele levava, e ela já tinha reclamado com o vizinho sobre o marido se relacionando com outras mulheres. Os investigadores sabiam que o acusado tinha um emprego e recentemente tinha vendido uma casa, mas ele sempre estava mal de dinheiro. Eles bolaram a teoria de que ele talvez tivesse sequestrado e extorquido suas vítimas para conseguir dinheiro, mas que algo deu errado, ou que talvez ele tivesse proposto a ela que ele simulasse um sequestro e ela tivesse recusado, já que o seu irmão trabalhava na polícia. Quando ele começou a fugir, ele tinha 6 carros em seu nome e a polícia sabia que ele se mudava muito e tinha viajado por toda a Alemanha. Ele havia percorrido uma grande quantidade de quilômetros e a psicóloga Cláudia falou que ele passava muito tempo na estrada, provavelmente observando e procurando mulheres. Um dos investigadores descobriu que o acusado publicava anúncios pessoais, como o de garoto de programa, um pouco antes dos crimes que aconteceram na floresta de God. Nesses anúncios, ele dizia que tinha interesse em pessoas que quisessem ter relações na floresta e essa poderia ser uma forma que ele usava para capturar suas vítimas. Então, a equipe independente de investigação, chamada Volgame,
juntou todas as informações novas e importantes e entregou pelo Neurbo para as autoridades. A polícia local foi relutante em reabrir o caso, pois o acusado já estava morto e eles alegavam que não havia como investigar uma pessoa morta e que não havia como ela ser presa e tomar medidas legais. A equipe de investigação decidiu continuar investigando e encontraram mais informações sobre ele. Ele acabou conseguindo contato com algumas mulheres devido aos anúncios que ele colocava. Uma dessas mulheres era casada, mas seu casamento estava em uma fase ruim e ela respondeu a um dos anúncios porque queria alguém com quem conversar e flertar. Ela disse que não havia nada demais e que gostava muito dele, que ele era amigável e que gostava de conversar com ele. Ela falou sobre os olhos dele, que em um dia pareciam amigáveis e em outro não tanto. Eles costumavam ir de carro até a floresta e andar conversando por lá. Ela disse que em um dia ele colocou a mão no pescoço dela e ela afastou, e outra vez, ele queria algemá-la em um aquecedor e ela correu e disse que ele não faria isso com ela. Ela tratou todas essas coisas como um jogo e não achou que fosse grande coisa. Mas um dia, ele foi à casa dela e estava diferente do normal. Ele ficou muito zangado e começou a exigir que ela fugisse com ele, que planejassem um sequestro para que o marido pagasse o resgate. Ela disse a ele que não faria isso porque era casada e tinha filhos e não faria isso. Eles tiveram uma grande briga e depois ele saiu e não voltou por um tempo. Quando ele voltou, ele a tratou com frieza, mostrando que não queria mais nada com ela. Posteriormente, ele foi para a região onde ocorreram os desaparecimentos entre 1977 e 1986 e antes de tirar a própria vida. Ima escreveu uma carta para sua esposa e seu irmão pedindo que eles mantivessem a integridade da propriedade familiar e não a vendessem. Ele também tentou se aproximar de seu irmão para obter ajuda em encontrar alguma coisa na propriedade. Em 2012, a polícia e a promotoria pararam de investigar o caso, mas alguém começou a investigar novamente. Esse indivíduo propôs comprar a casa, mas Harry recusou, dizendo que tudo ainda era muito doloroso para ele. Em 2012, a casa era propriedade de Rodolfo, que havia se casado com a viúva de Iman, Alice, após a morte dele. Ele permitiu que o investigador e seu grupo fizessem uma busca na casa. Os investigadores procuraram em toda a propriedade, incluindo o porão, o térreo e o quarto secreto do Iman. Eles descobriram que o quarto ainda continha pertences dele, pois Rodolfo não havia decidido removê-los ainda. Dentro do quarto secreto, eles encontraram um gravador escondido na parede que gravava os inquilinos do andar de baixo. Também havia uma corda pendurada na parede que descia até a garagem. A teoria era de que Iman poderia ter usado a corda para escapar rapidamente da casa caso a polícia batesse à sua porta, mas também havia a possibilidade de que ele poderia ter se enforcado com ela. Além disso, foram encontradas cerca de 70 ou 80 fitas de gravações divididas. Os investigadores encontraram 3 categorias de vídeos na casa de Iman, e vídeos sobre nazismo, filmes adultos e fitas gravadas em código. As fitas em código eram especialmente importantes para a investigação, pois mostravam uma combinação de letras e números e foram analisadas primeiro. Elas continham informações sobre crimes, incluindo assassinatos na Floresta de Gorda e o caso de Bush. Iman aparentemente tinha um grande interesse nestes casos específicos. Eles também descobriram que Iman tinha um pequeno computador na época e havia pesquisado sobre a família Coppen, cujo casal foi assassinado, e os crimes que aconteceram na Floresta de Gorda. Richard Kaufman, que havia assumido a polícia de Lunemburgo, montou uma equipe especial chamada Terun-Off Gang e pediu que nenhum investigador que já havia trabalhado no caso da irmã dele fosse contratado para a nova investigação.
Eles começaram avaliando as evidências físicas e perceberam que muitas informações que eles queriam usar e que poderiam estar nos arquivos não estavam mais lá. Vários arquivos importantes simplesmente haviam desaparecido. A equipe de investigação conversou com os promotores que estiveram envolvidos no caso ao longo dos anos, pedindo ajuda para fornecer informações que eles se lembrassem. Durante as buscas, eles encontraram uma lista de itens apreendidos em 1993, que mencionava algemas e contratos de sangue. O documento oficial dizia que esses itens haviam sido enviados para a Faculdade de Medicina de Hanover para serem examinados, mas o relatório havia desaparecido. Richard entrou em contato com o Dr. Hotmel, que se lembrava vagamente das algemas, mas precisava verificar. Ele ligou novamente e disse que as algemas ainda estavam na sala de provas no porão. Essas algemas haviam sido encontradas no quarto secreto de Chan e tinham sangue nelas. A equipe conseguiu recuperar essas algemas com a ajuda de Yasmin e Harry e conseguiram extrair o DNA do sangue. Os resultados mostraram que havia 99,9% de chance de ser o sangue da vítima. Eles começaram então a vasculhar toda a propriedade de 1.300 metros quadrados para encontrar possíveis restos mortais, começando a buscar ao redor da propriedade. Depois de não encontrar nada nas buscas na propriedade, a equipe investigativa passou a seguir uma nova teoria. Eles suspeitavam que Chan, que trabalhava como jardineiro em um cemitério na época do desaparecimento, poderia ter colocado o corpo da vítima em uma cova antes de chegar ao caixão. Com essa hipótese, eles conseguiram uma autorização para exumar 6 túmulos que estavam abertos na época do desaparecimento. Coletaram amostras de DNA de cada túmulo para verificar se havia vítima, mas nenhum dos túmulos era dela. Após essa tentativa sem sucesso, a promotoria decidiu encerrar a investigação. No entanto, para o líder da equipe investigativa, Wolfgang, isso não era suficiente e ele decidiu continuar investigando por conta própria. Ele planejou uma nova busca na casa de Chan no Dia das Mães, contando com a ajuda de especialistas forenses e uma equipe formada por antigos líderes da promotoria, o chefe do departamento de Hamburgo, advogados e antropólogos. Eles dividiram a casa entre si e cada um fez uma busca minuciosa. Durante a busca eles encontraram um poço de inspeção na garagem, que tinha 80 centímetros de profundidade, menor que a profundidade normal de 180 centímetros. E uma lateral do poço havia um buraco de onde saía areia. Isso gerou suspeitas. A equipe investigativa liderada por Wolfgang encontrou algo suspeito durante sua busca na casa de Chan. Eles contrataram um empreiteiro para fazer as escavações e um antropólogo fez uma escavação minuciosa. Descobriram que era um osso humano, e depois foram encontrando outras partes do corpo, e descobriram que foi colocada primeiro a cabeça, empurrando o corpo para baixo, e depois as pernas dobradas, também pressionando o corpo. Quando o quadril foi retirado, era do gênero feminino. Eles tiraram o esqueleto inteiro e encontraram junto ao crânio um saco plástico com uma corda e um brinco ao lado do crânio, que foi reconhecido por Harry como sendo da irmã dele, Birgi. A polícia foi chamada de volta e realizou uma busca minuciosa em toda a propriedade, com a ajuda da Polícia Federal. Eles encontraram peças de roupa feminina, sapatos, óculos, carteiras, bolsas, totalizando 400 peças. As fotos dessas peças foram publicadas na internet para que o público pudesse ajudar na identificação. Uma mulher entrou em contato dizendo que ela havia sido atacada antes de 1993 e que havia perdido sapatos idênticos aos que foram divulgados. Eles fizeram uma autópsia no esqueleto e descobriram que havia um objeto parecido com uma bala no crânio, o que os levou a suspeitar que ela tenha sido baleada.
O caso do desaparecimento de Whitney iniciou-se no dia 11 de novembro de 2017, quando ela foi vista pela última vez. A polícia investigou o sequestro e a encontrou em um quarto secreto. Ela foi encontrada morta e o assassino colocou um saco na cabeça dela, possivelmente para evitar que o sangue vazasse muito. Foi realizado um funeral para ela no dia 20 de novembro de 2017. Após a descoberta do crime, a polícia iniciou a investigação de outros possíveis crimes relacionados ao assassino. Eles revisaram assassinatos que aconteceram na floresta de Godeira e descobriram que o carro de outro casal assassinado havia sido levado pelo criminoso e estacionado perto de uma estação de trem. A polícia trabalhou bastante no carro para coletar provas e identificou o DNA do assassino. Acredita-se que ele tem um cúmplice, mas até agora a polícia não tem provas suficientes para prendê-lo, sem uma confissão. A investigação continua na esperança de que algum dia será possível prender o criminoso. O que aconteceu com ela não teria o aliviado, né? Por mais que ele esteja morto, não sabem quem foi, nem sabe o que provavelmente aconteceu, né? Acharam restos mortais, isso é muito importante para dar paz para a família, então toda investigação é muito incrível tudo que o irmão dela fez, montar uma própria equipe de investigação e no final conseguir solucionar, depois de ouvir da polícia várias vezes que o caso estava encerrado, que eles não iam continuar investigando, ele continuou e solucionou o crime do caso da irmã dele.